Capítulo 8. A minha cabeça lateja quando Viviane me acorda. Salta para a cama, afastando as cobertas com os pés e fazendo a armação gemer. Pressiono uma almofada sobre a cara e encolho-me de lado, tentando ignorá-la e voltar a um sono sem sonhos. Acorda, do minhoca, diz puxando-me os cobertores. Vamos ao centro comercial. Produz um ruído estrangulado e eu tento afastá-la, agitando a mão. Acorda, ordena, voltando a saltar. Não, gemo, escondendo-me mais ainda no que resta dos cobertores. Tenho de treinar para o torneio. Vivi para de saltar e percebo que isso já não é verdade. Não preciso me esforçar, mas disse a Cardan, num momento de tolice, que nunca desistiria. O que me faz lembrar o rio e as melusinas e Tarim. Como ela estava certa e eu estava absolutamente sintética e analiticamente errada. Pago-te um café quando lá chegarmos, café com chocolate e natas batidas. Vivi não desiste. Vamos, a Tarim está à espera. Cambalei para fora da cama, de pé, coça a anca e arregalo os olhos. Esboça-me o seu sorriso mais encantador e sinto a minha irritação dissipar contra a minha vontade. Vivi é muitas vezes egoísta, mas mostra-se tantas vezes animada com isso e tão encorajadora de um alegre egoísmo nos outros que é fácil divertir-me com ela. Visto rapidamente as roupas modernas que escondo no fundo do armário. Calças de ganga, uma velha camisola cinzenta com uma estrela preta e um par de ténis de Converse prateados brilhantes. Enfio o cabelo num gorro de malha e quando me vejo no espelho de corpo inteiro, esculpido para parecer ter um par de faunos lascivos de cada lado, a olhar com interesse. É uma pessoa diferente quem me retribui o olhar. Talvez a pessoa que poderia ser se me tivessem criado como humana. Seja ela quem for. Quando éramos pequenas, costumávamos falar constantemente sobre voltar ao mundo humano. Vivi não parava de dizer que se aprendesse um pouco mais de magia, conseguiríamos ir. Encontraríamos uma mansão abandonada e ela encantaria pássaros para cuidarem de nós. Comprar-nos-iam pizzas e doces e iríamos à escola apenas quando nos apetecesse. Mas quando Vivi aprendeu como viajar até ao mundo mortal, a realidade começou a atrapalhar os nossos planos. Descobri que os pássaros não conseguem realmente comprar pizza, mesmo que tenham sido encantados. Encontro-me com as minhas irmãs diante do estábulo de Madoc. Os cavalos de féria, com ferraduras de prata, partilham o espaço com enormes sapos preparados para serem selados e montados, e renas de armações largas decoradas com guizos. Vivi está de calças de ganga pretas e uma camisola branca. Óculos escuros espelhados escondem os seus olhos de gato. Tarim traz jeggings rosa, uma camisola de lã felpuda e um par de botas pelo tornozelo. Tentamos imitar raparigas que vemos no mundo humano em revistas, em ecrãs de cinema, dentro de salas com ar-condicionado, comendo doces tão doces que me magoam os dentes. Não sei o que pensarão as pessoas quando olham para nós. Aquelas roupas são uma máscara para mim. Mascaro-me na ignorância. Sou tão capaz de adivinhar os pressupostos que vêm com os ténis brilhantes como uma criança mascarada de dragão conseguiria adivinhar o que os dragões reais pensariam da cor das suas escamas. Vivi apanha pés de tasneia que crescem ao lado dos bebedouros. Depois de encontrar 3 que se enquadram nas suas necessidades, ergo o primeiro e sopro, dizendo: Montada, levanta-te e leva-nos aonde eu te ordenar. Ditas aquelas palavras, atira o pé de tasneira ao chão e este transforma-se num ossudo cavalo amarelo com olhos de esmeralda e uma crina que se assemelha à folhagem emaranhada. Relincha de modo estranho.
atira mais 2 pés e, momentos depois, 3 cavalos da tesneira grunhem e raspam os cascos no chão. Parecem-se um pouco com cavalos marinhos e correrão sobre terra e céu, obedecendo às ordens de Vivi, mantendo a forma durante horas antes de voltarem a ser ervas. Descobri que passar de Fairy para o mundo mortal não é assim tão difícil. Fairy existe ao lado e por baixo de povoados mortais, nas sombras de cidades mortais e nos seus centros podres, degradados e comidos pelos vermes. As fadas vivem em colinas, vales e covas, em vielas e edifícios abandonados. Vivi não é a única fada das nossas ilhas a esgueirar-se sobre o mar e a ir até ao mundo humano com alguma regularidade, mesmo que a maioria envergue disfarces de mortal para atormentar as pessoas. Menos de um mês antes, Valerian falava com orgulho de, juntamente com os seus amigos, ter convencido campistas a banquetearem-se com eles, enchendo o estômago com folhas podres encantadas para parecerem iguarias. Subo para a minha montada de tasneia e agarro-me ao pescoço da criatura. Há sempre um momento antes de começar a mover-se em que não consigo evitar um sorriso. Há algo na impossibilidade daquilo, na magnificência do bosque que passamos a correr e na forma como os cascos de tasneira levantam gravilha enquanto se erguem no ar, que me provocavam uma descarga elétrica de adrenalina pura. Engulo o uivo que me sobe à garganta. Cavalgamos sobre os penhascos e sobre o mar, vendo sereias a saltar das ondas cintilantes e selkies a rebolar ao longo da rebentação. Atravessamos o nevoeiro perpétuo que cerca as ilhas e que as esconde dos mortais. Alcançamos a costa, passando o Parque Estadual Two Lights, um campo de golfe e um aeroporto. Pousamos num pequeno bosque do outro lado da rua de Shopping Main. O ar faz esvoaçar a camisola de Vivi quando aterra. Tarin e eu desmontamos. Com algumas palavras de Vivi, as montadas de tasneira transformam-se em 3 ervas meio murchas entre tantas outras. Não se esqueçam do lugar onde estacionamos, diz Tarin com um sorriso, e pomos-nos a caminho do centro comercial. Vivi adora aquele sítio. Adoro beber smoothies de manga, experimentar chapéus e comprar o que quisermos com bolotas que encanta para parecerem dinheiro. Tarin não adora aquilo como Vivi, mas diverte-se. Quanto a mim, sinto-me como um fantasma quando ali estou. Passeamos pelas lojas do J.C. Penney como se fôssemos as coisas mais perigosas por perto. Mas quando vejo famílias humanas juntas, especialmente famílias com filhas pequenas risonhas e com bocas pegajosas, não gosto como me sinto. Zangada. Não me imagino a ter outra vez uma vida como a delas. Imagino-me a aproximar-me delas e assustá-las até chorarem. Nunca o faria, claro. Quer dizer, acho que não o faria. Tarin parece notar como meu olhar se fixa numa criança que choraminga para a sua mãe. Ao contrário de mim, Tarin é adorável. Sabe as coisas certas a dizer. Não teria problemas se a tirassem de volta para aquele mundo. Passou a estar bem. Apaixonar-se-á tal como disse. Tornar-se-ia uma esposa ou consorte e criaria pequenas fadas que a adorariam e lhe sobreviveriam. A única coisa que a impedia era eu. Fico tão feliz que ela não consiga adivinhar os meus pensamentos. Então, diz Vivi, estamos aqui porque precisam as duas de animar. Portanto, animem-se. Olho para Tarin e inspiro fundo, preparada para pedir desculpa. Não sei se é esse o plano de Vivi, mas é o que sei que preciso de fazer desde que saí da cama. Desculpa, digo. Deve estar chateada, diz Tarin ao mesmo tempo. Contigo? Surpreende-me.
Tarin baixa a cabeça. Jurei ao Cardan que não te ajudaria, mesmo que tivesse ido contigo naquele dia para ajudar. Abano viamente a cabeça. A sério, Tarin, tu é que tens motivos para estar chateada, depois de te ter atirado à água. Sair de lá foi a coisa inteligente a fazer. Nunca ficaria chateada por isso. Ah, diz ela, está bem. A Tari contou-me a partida que pregaste ao príncipe, diz Vivi. Vejo-me refletida nos olhos escuros dela, duplicada, quadruplicada, como Tarin a meu lado. Nada mal, mas agora terás de fazer uma coisa muito pior. Tenho ideias. Não, exclama Tarin com convicção. A Jude não tem de fazer nada. Estava só chateada com o Madoc por causa do torneio. Se voltar a ignorá-los, eles também vão voltar a ignorá-la. Talvez não imediatamente, mas mais cedo ou mais tarde. Mordo o lábio, porque não acho que seja verdade. Esquece o Madoc. De qualquer forma, ser cavaleira é chato, diz Vivi, conseguindo retirar a importância àquilo que tentei alcançar durante anos. Suspiro. É irritante, mas também me tranquiliza que não lhe dê grande importância quando senti essa perda com pesar. Que queres fazer? Pergunto a Vivi para evitar continuar aquela discussão. Vemos um filme? Querem experimentar batons? Não te esqueças de que me prometeste um café. Quero que conheçam a minha namorada, diz Viviane, e lembro-me da rapariga de cabelo rosa nas fotografias. Convidou-me para morar com ela. Aqui? Pergunto, como se pudesse ser noutro sítio qualquer. No centro comercial? Vivi ri-se das nossas expressões. Vamos encontrar-nos com ela aqui, hoje, mas talvez encontremos um sítio diferente para morar. A Ida não sabe que férias existe, por isso não falem disso, está bem? Quando Tarin e eu tínhamos 10 anos, Vivi aprendeu a fazer cavalos de tasneia. Fugimos de casa de Madoc poucos dias depois. Numa bomba de gasolina, Vivi encontrou uma mulher aleatória para nos levar para a casa dela. Ainda me lembro da expressão vazia da mulher enquanto conduzia. Queria fazê-la sorrir, mas por mais caretas engraçadas que fizesse, a sua expressão não mudava. Passámos a noite em casa dela, com dor de barriga depois de termos jantado gelado. Adormeci a chorar, abraçada a Tarin, que também soluçava. Depois disso, Vivi encontrou-nos um quarto de motel com um fogão e aprendemos a cozinhar massa com queijo instantânea. Fizemos um café com a cafeteira porque nos lembrávamos da nossa antiga casa. Vimos televisão e nadámos na piscina com outros miúdos hospedados no motel. Odiei aquilo. Vivemos assim durante 2 semanas antes de Tarin e eu suplicarmos a Vivi que nos levasse para casa, em férias. Tínhamos saudades das nossas camas, da comida a que estávamos habituadas. Tínhamos saudades da magia. Acho que o regresso partiu o coração a Vivi, mas fê-lo, e ficou, independentemente do que possa dizer sobre Vivi, apoiou-nos quando mais importava. Não deveria surpreender-me que não planeasse ficar para sempre. Por que não nos contaste? Pergunta Tarin. Estou a contar-vos, agora mesmo, diz Vivi, conduzindo-nos diante de montras com imagens de videojogos em loop, biquínis reluzentes à exposição, vestidos de noites voaçantes, pretzels recheados de queijo e expositores repletos de diamantes cintilantes em forma de coração, prometendo amor verdadeiro. Éramos ignoradas pelas pessoas por quem passávamos. Grupos de adolescentes com camisolas desportivas, casais idosos de mãos dadas. Devias ter dito alguma coisa antes, diz Tarin com as mãos nas ancas. Este é o meu plano para vos animar, diz Vivi. Mudamo-nos todas para um mundo humano. Vivemos com a Ida, a Jude não tem de se preocupar com a questão de ser cavaleira e a Tarin não tem de seduzir um estúpido rapaz fada. A Ida sabe desse plano? Pergunta Tarin cética. Vivi abana a cabeça sorrindo. Claro, respondo, tentando transformar aquilo numa piada. Só que não tenho nenhum talento prático além de brandir uma espada e inventar enigmas. Nenhum deles deverá ser muito bem pago.
Crescemos num mundo mortal. Insiste Vivi, subindo para um banco e caminhando de uma ponta à outra. Fingindo estar num palco, empurra os óculos escuros para o alto da cabeça. Vão ter de se habituar outra vez a ele. Tu cresceste. Vivi tinha 9 anos quando nos levaram. Lembra-se muito mais de como era ser humana do que qualquer uma de nós. É injusto, porque também é ela a que tem poderes mágicos. O povo vai continuar a tratar-vos como vermes, diz Vivi, saltando para o chão à nossa frente, com os olhos de gato a brilharem. Uma senhora com um carrinho de bebê esquiva-se a nós. Como assim? Afasto os olhos de Vivi, concentrando-me no padrão dos azulejos debaixo dos meus pés. A Oriana comporta-se como se serem mortais fosse uma surpresa desagradável com que tem de se confrontar todas as manhãs, diz. E o Madoc matou os nossos pais. Isso é uma treta. E depois há os imbecis na escola de que não gostas de falar. Falava sobre esses idiotas agora mesmo, digo, não lhe dando a satisfação de ficar chocada com o que disse sobre os nossos pais. Acho como se não nos lembrássemos, como se fosse possível alguma vez me esquecer. Acho como se fosse a sua, e só a sua, tragédia pessoal. E não gostaste? Vivi parece profundamente satisfeita consigo mesma por aquela resposta específica. Acreditaste mesmo que ser uma cavaleira tornaria tudo melhor? Não sei, digo. Vivi vira-se para Tarin. E tu? Feri é tudo o que conhecemos. Tarin ergue uma mão para impedir argumentos contrários. Aqui não teríamos nada. Não haveria bailes, nem magia, ou... Eu acho que gostaria de ficar aqui, replica Vivi, afastando-se de nós em direção à Apple Store. Falámos daquilo antes, claro, da forma como Vivi pensa que somos estúpidas por não conseguirmos resistir aos chamamentos de Feri, por desejarmos ficar num sítio tão perigoso. Talvez, por termos crescido como crescemos, as coisas mais nos parecem boas. Ou talvez sejamos estúpidas como qualquer outro mortal idiota que anseia por mais uma dentada de fruta de duende. Talvez não importe. Há uma rapariga em frente à entrada, a mexer no telemóvel. A rapariga, presumo, Ida, é baixa, com cabelo rosa, desbotado e pele castanha. Veste uma camisola de manga curta com um desenho feito à mão, no peito. Tem manchas de tinta nos dedos. Percebo, de repente, que poderá ser a artista que desenhou a banda desenhada que apanhei e vivi a ler. Começo a fazer uma vénia antes de me lembrar de onde estou e estendo atabalhoadamente a mão. Sou a Jude, irmã da Vivi, digo, e esta é a Tarin. A rapariga aperta-me a mão. A palma da sua mão está quente e quase não há força nos seus dedos. É engraçado como Vivi, que se esforçava tanto por não ser como Madoc, acabou por se apaixonar por uma rapariga humana, tal como Madoc. Sou a Ida, disse a rapariga. É um prazer conhecer-vos. A Vi quase nunca fala da família. Tarin e eu olhámos uma para a outra. Querem sentar-se? Pergunta Ida, indicando com a cabeça a zona da restauração. Alguém me deve um café, digo olhando intensamente para a Vivi. Pedimos, sentámo-nos e bebemos. Ida diz-nos que estuda artes na universidade pública. Fala-nos da banda desenhada de que gosta e das bandas que ouve. Evitamos perguntas desconfortáveis. Mentimos. Quando Vivi se levanta para levar o nosso tabuleiro, Ida pergunta-nos se é a primeira namorada que Vivi nos deixou conhecer. Tarin acena afirmativamente. Isso deve querer dizer que gosta muito de ti. Então, posso ir à vossa casa. Os meus pais até já estão prontos para comprar uma escova de dentes para a Vi. Por que razão não posso conhecer-os dela? Quase cuspo o café. Ela contou-te alguma coisa sobre a nossa família? Ida suspira. Não. O nosso pai é muito conservador, digo. Um rapaz com cabelo preto, espetado e uma corrente a prender a carteira passa por nós e sorri-me. Não percebo o que quer. Talvez conheça Ida. Não lhe presta atenção.
Não retribua o sorriso. Sabe, pelo menos que a Vi é bi? Pergunta Ida espantada. Mas, nesse momento, Vi regressa à mesa e não precisamos de continuar a inventar coisas. Gostar tanto de raparigas como de rapazes é a única coisa naquele cenário que não faria Madoc irritar-se com Vivi. Depois disso, vagueamos as 4 pelo centro comercial, experimentamos batons roxos e comemos doces de maçã ácida, cobertos com açúcar, que me deixam a língua verde. Deleito-me com os químicos que, sem dúvida, agoniariam todos os senhores e senhoras da corte. Ida parece simpática, não faz ideia daquilo em que se está a meter. Despedimos-nos educadamente perto de Newbury Comics. Vivi olha com avidez para 3 miúdos que escolhem figuras da ação com cabeças balançantes. Tente perceber o que pensará enquanto se movem entre os humanos. Em momentos como aquele, parece um lobo a aprender os hábitos das ovelhas, mas quando beija Ida, é totalmente sincera. Fica feliz por terem mentido por mim, diz Vivi enquanto atravessamos o centro comercial em sentido inverso. Mais cedo ou mais tarde terás de lhe contar. Digo, se queres mesmo fazê-lo, se queres mesmo mudar-te para um mundo mortal para estar com ela. E quando o fizeres, ela vai continuar a querer conhecer o Madoc. Diz Tarin, apesar de eu perceber que Vivi quer evitar isso enquanto for possível. Vivi abana a cabeça. O amor é uma causa nobre. Como pode alguma coisa feita em serviço de uma causa nobre estar errado? Tarin morde o lábio. Antes de sairmos, passamos pelo supermercado e compro tampões. Sempre que os compro, recordo-me que, apesar do povo se parecer connosco, é uma espécie à parte. Até Vivi pertence a uma espécie à parte. Divido a embalagem a meio e dou a outra metade a Tarin. Sei o que estão a pensar. Não sangram uma vez por mês. Sim, sangram anualmente. Por vezes, com menor frequência ainda. Sim, têm soluções. Absorventes sobretudo. E sim, essas soluções são uma porcaria. Sim, tudo nisso é embaraçoso. Começamos a atravessar o parque de estacionamento em direção aos nossos pés de tasneira, quando um tipo mais ou menos da nossa idade me toca no braço, fechando os olhos quentes imediatamente acima do meu pulso. Olá, querida. Vislumbro uma camisola preta demasiado grande, calças de ganga, uma carteira presa com uma corrente, cabelo espetado, o brilho de uma faca barata enfiada na bota. Vi-te antes e estava a pensar. Vir-me sem pensar e o meu punho choca contra o maxilar dele. A minha bota atinge-lhe o estômago enquanto cai, fazendo-o rebolar sobre o pavimento. Pestanejo e vejo-me ali, a olhar para um miúdo caído que tenta respirar e começa a chorar. A minha bota ergueu-se para o pontapear na garganta, para lhe esmagar a traqueia. Os mortais à minha volta olham-me horrorizados. Os meus nervos alvoroçam-se, mas é um alvoroço ávido. Estou preparada para mais. Penso que tentava meter conversa comigo. Nem sequer me lembro de decidir bater-lhe. Anda, Tarin puxa-me o braço e corremos as 3. Alguém grita. Olho sobre o ombro. Um dos amigos do rapaz começou a perseguir-nos. Cabra! Grita. Cabra maluca! O Mil está a sangrar. Vivi sussurra algumas palavras e faz um movimento para trás. Enquanto o faz, a erva começa a crescer, alargando fendas no asfalto. O rapaz para quando algo passa a correr por ele. Uma expressão confusa surge-lhe na face. Chamam-lhe engodo das fadas. Vagueia ao lado de uma fila de carros como se não soubesse para onde vai. A não ser que vista a roupa do avesso, algo que quase de certeza não lhe ocorrerá fazer, nunca nos encontrará. Paramos perto do limite do parque de estacionamento e imediatamente Vivi começa a rir-se. O Madoc ficaria tão orgulhoso. A sua filha, recordando todo o seu treino, diz, anulando a terrível possibilidade de romance.
Estou demasiado atordoada para dizer alguma coisa. Bater-lhe foi a coisa mais franca que fiz em muitos anos. Sinto-me mais do que ótima. Não sinto nada. Um glorioso vazio. Vês? Diga Vivi. Não posso voltar para o mundo. Vê o que lhe faria. Ela não tem nenhuma resposta para me dar. Penso no que fiz durante todo o caminho para casa e também na escola. Um professor de uma corte próxima da costa explica como as coisas mirram e morrem. Cardan dirige-me um olhar significativo enquanto é explicada a putrefação. Mas o que me ocupa o pensamento é a calma que senti quando bati naquele rapaz. Nisso e no torneio de verão no dia seguinte. Sonhei com o meu triunfo. Nenhuma das ameaças de Cardan me impediria de envergar a taça dourada e de me esforçar até ao limite das minhas capacidades. Mas naquele momento, as suas ameaças são a única coisa que me força a lutar. A glória pura e perversa de não desistir. Quando fazemos uma pausa para comer, Taryn e eu subimos a uma árvore para comer queijo e bolos de aveia, barrados com compota de cereja selvagem. Fen chama-me, querendo saber por que faltei ao ensaio da guerra simulada. Esqueci-me, respondo-lhe. Não é particularmente credível, mas não me importo. Mas vais combater amanhã? Pergunta se recusar, Fen terá de reorganizar as equipas. Taryn dirige-me um olhar esperançoso, como se quisesse chamar-me à razão. Lá estarei, digo. O meu orgulho obriga-me a isso. As aulas estão a chegar ao fim, quando vejo Taryn ao lado de Cardan, perto de um círculo de espinheiro. Ela está a chorar. Não terei prestado atenção, demasiado ocupada a arrumar os nossos livros. Nem sequer vi Cardan puxá-la de parte. Mas sei que ela teria ido, qualquer que fosse o pretexto. Continuo a acreditar que se fizermos o que querem, vão aborrecer-se e deixar-nos em paz. Talvez tenha razão, mas não quero saber. As lágrimas escorrem-me sobre as bochechas. Dentro de mim há um poço de raiva tão profundo. Não és uma assassina. Deixo os livros e aproximo-me deles, caminhando sobre a relva. Cardan vira-se parcialmente e empurra-o com tanta força que as suas costas batem contra uma das árvores. Arregala os olhos. Não sei o que lhe disseste, mas não voltes a aproximar-te da minha irmã. Digo-lhe. A minha mão continua sobre o peito do seu gibão de veludo. Deste-lhe a tua palavra. Sinto o olhar de todos em mim, a susterem a respiração. Por um momento, Cardan limita-se a fitar-me com olhos estúpidos e negros, como um corvo. Depois, um canto da sua boca ergue-se num sorriso malicioso. Oh, diz ele, vais arrepender-te disto. Acho que não percebe quão furiosa estou, ou como sabe bem, para variar, ignorar os arrependimentos.